Quer entender tudo sobre esse rumor de nova crise nos Estados Unidos e como isso pode chegar a afetar nós aqui no Brasil? Fica comigo por esses 10 minutinhos que eu te explico tudo. Vamos lá, gente. Sou Giovanni Pasquale, falo direto aqui da Efesto Investimentos e nós estamos aí com rumores de crise de solvência nos bancos regionais americanos. O que são bancos regionais? Diferente daqui do Brasil, onde a gente tem majoritariamente 4 grandes bancos e talvez alguns outros bancos menores, lá nos Estados Unidos, a gente está falando de mais de 20 mil bancos. Tá, gente? Eu sei que aqui no Brasil a gente tem mais alguns pequenos, mas vamos lá, não dá 100 bancos. É uma diferença de proporção muito grande. Aqui nós temos muita concentração. Lá nós temos grandes bancos e nós temos um monte de bancos menorzinhos. Bancos que são, por exemplo, de uma cidade, de uma província, de um estado. O banco ele é como se fosse muitas vezes um mercado. Tentando fazer uma analogia. Tu tem as grandes redes, mas tu tem também aquele mercado que é famoso só naquela cidade, e tu tem o mercadinho da esquina, do seu João. Lá banco funciona assim também. Tu tem banco que é da cidade, que é do estado, e bancos gigantes, como Morgan Stanley, como Bank of America, enfim. O problema está nesses bancos chamados regionais, bancos menores. Vamos começar a entender as coisas, gente. Talvez vocês lembrem do caso do SVB, do Banco do Silicon Valley, lá em 2023, que gerou uma crise de confiança no setor. O que aconteceu lá, gente? A famosa corrida bancária. As pessoas indo sacar o seu dinheiro para levar para bancos maiores, com receio de medo no setor imobiliário e no setor de startups, né? As bolhas que a gente chama. O que acontece, gente? Aqui a gente começa a ver uma escadinha de fatores, né? Vamos começar a entender do princípio. O que gera medo nas pessoas? Crise. A gente sabe que não estamos no melhor momento de planeta Terra, né? Tem crise geopolítica acontecendo, tem controvérsias e grandes crises econômicas acontecendo. Os próprios Estados Unidos, mesmo sendo um dos motores do mundo, estão passando por um momento difícil de alta de juros prolongada. A gente sempre fala isso aqui no canal, gente, porque o efeito no Brasil é o mesmo. Juro alto por período prolongado vai minando a economia, vai pesando no cofre das empresas e dos bancos. Por quê, gente? Porque, poxa, vamos fazer uma analogia aqui do nosso cenário brasileiro. Com o Tesouro Selic pagando 15% para o investidor, o banco tem que pagar 16% para captar dinheiro. A empresa privada tem que pagar 18% para captar dinheiro, porque senão não faz sentido. O investidor vai ir no Tesouro, que é o mais garantido. Se o Tesouro está pagando 6%, o banco pode pagar 7%, a empresa pode pagar 8%. Então todo mundo paga menos juro. Estamos falando aqui da metade do juro, gente. Isso no médio e longo prazo é muito dinheiro. Óbvio que para quem tem uma tonelada de dinheiro e está só investindo, isso é um cenário fabuloso, que é o que a gente, né, tenta dar o proveito para vocês desse tipo de situação aqui no ponto do investidor. Mas do ponto de vista da empresa que está tendo que pagar por isso, não é fácil equilibrar os pratos e os lucros eles são drenados. E isso não é uma coisa que tu vai enxergar assim da noite para o dia. Nenhuma empresa gigante desmorona da noite para o dia. Mas no médio e longo prazo, tu começa a ver o sistema ruindo. O que é sempre a famosa bolha nos Estados Unidos, como aconteceu lá no subprime? Crédito imobiliário. As pessoas começam a se alavancar cada vez mais, tomar crédito cada vez mais caro, até que não tem mais sustentabilidade naquilo ali. Acontece quase como se fosse uma pirâmide. Ela vem abaixo. Quando começam rumores de uma próxima crise, o que as pessoas começam a querer fazer? Tirar o seu dinheiro. E a gente tem 2 efeitos culminando aí. Tu tem, primeiro, os bancos médios tendo que pagar um juro alto para conseguir manter a captação e continuar crescendo, porque o banco cresce como? Captando mais dinheiro dos seus clientes, né? Trazendo mais recurso para si. Se o bancão, de novo nosso exemplo, se um Bradesco está pagando 16, um banco pequeno precisa pagar
pagar 17, 18. Senão o cliente leva o dinheiro para o Bradesco, não para um banco pequenininho regional. Lá é a mesma coisa. Os bancos regionais estão tendo que pagar cada vez mais caro para sustentar isso e manter a captação vindo. Só que os títulos de dívida começam a vencer, né, gente? Semelhante ao problema que a gente tem com o Master aqui, tentando fazer uma analogia, porque não é bem a mesma coisa. Começa a vencer título de banco, eles começam a ter que pagar. As pessoas, em contrapartida, estão retirando dinheiro desses bancos com medo de uma nova crise imobiliária, de uma nova crise econômica, e aí tu tem o famoso problema de solvência. Numa porta está saindo dinheiro porque as pessoas estão resgatando, na outra porta está vencendo títulos de 1 ano, 2 anos, 5 anos e o banco precisa pagar. E aí começa a famosa corrida bancária, que as pessoas começam a ficar com medo e mesmo quem não está precisando do dinheiro vai lá e pede resgate, tira seu dinheiro e manda para um bancão maior com medo de ficar sem o seu valor ali. Ele vai lá e pede uma liquidação antecipada do título, com medo de que no vencimento não tenha dinheiro, e joga num bancão. E isso cria uma corrida bancária e um baita de um problema para o setor bancário regional americano, gente. Se ele não tem liquidez, ele quebra. Gente, se as pessoas vão solicitar os resgates em massa e não tem dinheiro suficiente, o banco quebra. Tá aí o exemplo do SVB em 2023 que eu comentei. O que tem que acontecer? Aqui no Brasil nós temos o FGC, né? Lá é o Banco Central que tem que intervir, é o Fed. Ele tem que ir lá e honrar os pagamentos para aqueles clientes daquele banco. Só que, poxa, quantos bancos que isso vai acontecer? Esse é o receio da corrida bancária. Começa as pessoas a puxarem resgate aleatoriamente e, poxa, quebra 1, quebra 2, quebra 3, quebra 4. Quanto dinheiro o Banco Central, o Fed, tem que colocar para cobrir todos esses bancos que estão quebrando? Esse que é o ponto, gente. É a mesma coisa que aconteceu aqui recentemente no Banco do Brasil. Quantas pessoas sacaram dinheiro do Banco do Brasil em função da queda das ações? E são proporções totalmente diferentes, tá, gente? Um banco gigante como é o Banco do Brasil, que passou por um trimestre não de prejuízo, mas um pouco pior. E as pessoas já estavam pensando, poxa, corrida bancária? Teve até fake news na época. Imaginam isso com um banco pequenininho, um banco que atende só a tua cidade, e começa um rumor desses a rondar. E como isso nos afeta aqui no nosso Brasil? Isso faz com que a pressão sobre o Fed para cortar mais juros seja maior. Eles já estão sendo pressionados para fazer isso, né? Diminuindo o juro, a dívida que esses bancos têm, por exemplo, como se fosse um atrelado ao CDI aqui no Brasil, a dívida dos bancos com os credores diminui. E diminui bastante, gente. Principalmente no juro longo. Aquele juro que ainda vai vencer em 5, 10 anos dos títulos que eles têm amarrados. Então, um corte mais drástico de juros, às vezes resolve um problema sem o Fed precisar ter que puxar caixa e pagar. Porque aí o mercado se acalma. Ah, não, poxa, o Fed cortou mais 0,5 e vai cortar mais um ponto inteiro? Bom, isso acalma os ânimos. Ah, isso quer dizer que os bancos vão conseguir respirar, então eu já não vou mais sacar meu dinheiro. Bom, se eu não cortar, eu não queria cortar juros, mas se eu não cortar, eu vou ter que puxar caixa do bolso. Eu não quero puxar caixa do bolso. O que é pior? Puxar caixa ou cortar mais juros do que eu gostaria? No fim das contas, isso pode forçar eles a cortarem mais juros. Cortando mais juros é uma comporta de dinheiro que sai dos Estados Unidos e vai rumo aos mercados emergentes. Porque, poxa, o mundo já está bêbado de título de juro americano. Juro a dívida longa pagando menos, distribui para os ativos do resto do mundo. Pode vir dinheiro novo aqui para o nosso Brasil. Injeta dinheiro em bolsa, injeta dinheiro em Tesouro Nacional. Isso faz com que os mercados subam, às vezes artificialmente, porque a estrutura por trás não está robusta para sustentar isso. Então pode dar aquele efeito do famoso voo de galinha. Dá aquela subidinha para depois vir a cair. Gente, o que vocês acham? É só fumaça ou realmente tem incêndio pegando aí? Deixa nos comentários, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o teu gostei, isso é de graça, ajuda a gente pra caramba a crescer por aqui. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo e até a próxima.